Cumprimento a todos com a graça e com a paz e o amor de Deus, o nosso Senhor. Amém? Vamos lá. Hoje veremos mais sobre o reino de Deus, o céu, o paraíso celestial preparado para todos nós, para todos aqueles que creem em Jesus Cristo, que o receberam como Filho de Deus, como Senhor de nossas vidas. E é maravilhoso imaginar tudo aquilo que Deus já tem feito por nós. Claro que qualquer imagem que a gente faça a respeito do céu é muito pouco, ou nada tem a ver com aquilo que realmente iremos viver, porque afinal, nossa mente, ela só consegue compreender as coisas que vivemos hoje, que conhecemos aqui na Terra, mas o reino de Deus será completamente diferente. Tudo será novo. Viveremos em um local onde reflete a glória de Deus, onde o próprio Deus estará presente em todos os momentos. E se não bastasse isso, é o local onde não haverá as marcas do pecado, um local puro e santo que é a habitação de Deus. Então, o que a gente vai ver a partir de agora é a descrição que João faz acerca deste lugar tão maravilhoso. E o que cabe a nós é ter a esperança que o dia o veremos, que um dia estaremos lá e por toda a eternidade viveremos na presença do Pai Celestial. Vamos ler Apocalipse capítulo 22, os versos 1 e 2, que diz assim: Então o anjo me mostrou o rio da água da vida, brilhante como cristal, que sai do trono de Deus e do Cordeiro. No meio da praça da cidade, e de um lado e de outro lado do rio, está a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando o seu fruto de mês em mês, e as folhas da árvore são para a cura dos povos. O que João está vendo aqui é que o trono de Deus e do trono sai um rio brilhante como cristal, o rio da água da vida. E este trono está no meio da cidade, na praça da cidade, e que ao lado deste rio está a árvore da vida, uma árvore que produz frutos de mês em mês, significando aqui que o fruto é constante. Sempre haverá o fruto desta árvore, e as folhas dessa árvore são para a cura dos povos. Bom, vamos lá. Primeiro, a árvore da vida. Quando lemos Gênesis capítulo 2, vemos que Deus cria o homem e cria o jardim do Éden. Dentro desse jardim, ou no meio do jardim, Deus coloca a árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Deus diz que o homem pode comer o fruto de todas as árvores, inclusive da árvore da vida. Mas a árvore do conhecimento do bem e do mal ele não deveria comer. Era uma questão de escolha para o homem, que se o homem comesse daquela árvore que Deus proibiu, ele iria morrer. A palavra diz que o homem desobedeceu a Deus e comeu da árvore que Deus tinha proibido. Depois disso, ele foi expulso do paraíso e Deus colocou anjos para guardar a árvore da vida, para que o homem não comesse mais dela. Gostaria de desenvolver aqui uma linha de raciocínio com vocês. Se comer apenas uma fruta da árvore da vida já daria o homem a eternidade, Adão poderia muito bem ter comido dela, não é verdade? Durante todo o tempo que ele esteve no Jardim do Éden. Até uma curiosidade aqui. Não fazemos ideia de quanto tempo Adão viveu no Jardim do Éden, até que comeu do fruto do pecado. A Bíblia não fala isso. Normalmente, quando a gente lê as histórias, parece que tudo aconteceu muito rápido, num curto espaço de tempo. Mas a grande realidade é que não temos ideia do tempo que isso levou. E levando em consideração que antes da queda de Adão não existia a morte, porque o pecado não tinha entrado no mundo, e mesmo depois da queda, os homens naquela época viviam quase 1000 anos,
podemos supor que demorou muito tempo para Adão e Eva pecarem. E será que durante todo este tempo que eles viveram lá, eles não tiveram a curiosidade de comer da árvore da vida, já que ela não era proibida? Difícil imaginar, não é? Por que eu estou levantando este questionamento? Podemos imaginar a árvore da vida como aquela que produz frutos como um elixir da vida, sabe? Tipo uma fonte de vida, que ao comer dessa árvore, nossa vida é nutrida de tal maneira que a nossa vida é preservada, entende? Não sei se estou conseguindo me expressar bem. Quando vemos em Apocalipse que no reino de Deus teremos novamente acesso a esta árvore da vida e ela produzirá frutos constantemente, em todos os momentos haverá fruto para se alimentar dela, dá para entender dessa maneira que estes frutos nutrirão nossa vida por toda a eternidade. Ainda que o que eu estou dizendo aqui não tenha nada a ver com a verdade, o mínimo que podemos considerar é que mesmo com o corpo transformado, a gente vai se alimentar no reino de Deus. Iremos comer, vai ter comida por lá. E se você é como eu e não gosta muito de fruta, não se preocupe, porque certamente os frutos que comeremos lá será algo totalmente diferente do que é hoje. É o alimento certo criado por Deus para nós por toda a eternidade. Então, gente, será algo maravilhoso. E digo mais, lá seremos todos vegetarianos, porque não haverá mais morte, os animais não serão mais nosso alimento. Até porque na criação de Deus, no Jardim do Éden, era dessa forma. O homem se alimentava dos frutos das árvores e não dos animais. Até os animais eram vegetarianos e voltarão a ser, como a palavra diz em Isaías, capítulo 11, que fala assim: o lobo habitará com o cordeiro, o leopardo se deitará junto do cabrito, o bezerro, o leão novo e o novilho gordo andarão juntos, e um pequenino os guiará. A vaca e a ursa pastarão juntas, e as suas crias juntas se deitarão, e o leão comerá palha como boi. O que a palavra está dizendo aqui, e se referindo ao reino de Deus, é que os animais andarão todos juntos, pastarão juntos. O leão ficará junto com o bezerro, um urso com a vaca, e fala que uma criança pode guiar todos eles, mostrando aqui que não haverá mais perigo algum. Não vai mais existir nenhum mal, dor e morte. Todos viverão em plena harmonia. Que maravilhoso poder imaginar isso. Lemos que as folhas da árvore da vida serão para a cura dos povos. Aqui vou ser bem sincero que é um grande dilema para eu entender. Isso não consigo compreender muito bem e eu vou explicar o porquê. Se a gente vai ter um corpo transformado, um corpo revestido da imortalidade, sem as marcas do pecado, e a palavra diz que não haverá mais dor, morte e nenhum tipo de sofrimento, além do que acabamos de ver, que andaremos junto com os animais, sem perigo nenhum, estas folhas da árvore serão para que tipo de cura? Confesso que eu não consigo entender, mas totalmente normal. Eu nunca fui para o céu, não tive a visão e entendimento que João teve, então a gente entende aquilo que dá para entender, crendo no entendimento que Deus nos dá. E tem coisas que não dá para entender, faz parte, mas sempre digo isso. O fato da gente não entender não significa que não vai acontecer. Devemos crer que tudo aquilo que a palavra de Deus diz que vai acontecer, vai acontecer. Principalmente pelo fato que nós iremos ler agora. Vamos continuar a leitura, Apocalipse verso 3 até o 6, que diz assim: nunca mais haverá qualquer maldição. Nela estará o trono de Deus e do Cordeiro. Os seus servos o adorarão, contemplarão a sua face,
e na sua testa terão gravado o nome dele. Então já não haverá noite, não precisarão de luz de lamparina nem de luz do sol, porque o Senhor Deus brilhará sobre eles e reinarão para todo sempre. Então o anjo me disse: essas palavras são fiéis e verdadeiras. O Senhor, o Deus dos espíritos dos profetas, enviou o seu anjo para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer. O que está dizendo aqui é que no reino de Deus, na cidade santa, na Nova Jerusalém, não haverá maldição, não existirá nenhum mal, porque lá é onde está o trono de Deus e de Jesus. Nós iremos adorar a Deus face a face. Quando lemos isso, que iremos adorar, muitas vezes dá a impressão de algo obrigado, como se fosse um rei da antiguidade ou até dos dias atuais mesmo, onde para entrar na presença deles é preciso reverenciar, cumprir várias regras como obrigação. Com Deus não é assim. Quando estamos na presença de Deus, render adoração a Ele é algo natural, porque reconhecemos a sua bondade, seu amor, a sua glória e majestade. É impossível não adorar aquele que criou todas as coisas e é maravilhoso em tudo. Então iremos adorar não porque ele nos obriga, não por cumprir uma regra, mas faremos isso da mesma forma que fazemos hoje, reconhecendo a grandeza de Deus e tudo o que ele é. Olharemos para ele face a face e em nossa testa terá gravado o nome dele, ou seja, o selo de Deus em nós. Hoje Deus diz que está selando o seu povo. Todo aquele que é salvo, que recebe a salvação dos pecados, que por crer em Jesus Cristo é selado pelo Espírito Santo. O selo representa que pertencemos a Ele. Então essa palavra que diz em nossa testa o nome de Deus estará gravado, demonstra que pertencemos a Deus. A palavra diz que não haverá mais noite e que não precisaremos de nenhum tipo de luz, de lâmpada e nem do sol, porque Deus irá brilhar sobre nós. Que extraordinário! Como conseguir imaginar isso hoje? O brilho de Deus direto sobre a nossa vida. Não vai ser a luz do sol sobre nós ou qualquer outra fonte de luz. Será o brilho do próprio Deus sobre nós. Quando Moisés recebe os mandamentos de Deus, ele ficou na presença de Deus. E quando desceu do monte, ele estava brilhando, ao ponto das pessoas não conseguirem olhar para ele. Moisés precisava usar um véu para cobrir o brilho que havia no seu rosto. Isso que Moisés era humano, igual a nós, e ficou apenas por pouco tempo na presença de Deus. Imagine nós ficando a eternidade na presença de Deus, tendo a luz de Deus, o brilho do Senhor diretamente sobre a nossa vida. Como explicar esse tipo de coisa? Não tem como. É só tentar imaginar mesmo e pedir para Deus vir o quanto antes para a gente viver logo tudo isso. Por fim, o anjo diz que todas essas palavras são fiéis e verdadeiras, que o Espírito de Deus, que é o Espírito dos profetas, isso significa que o Deus que agia na vida dos profetas, que trazia as revelações aos profetas, é este Deus que enviou o anjo para anunciar tudo isso a nós, seus servos, todos os salvos. Então essas palavras, essas revelações são para todos os nós. Ainda que a gente não compreenda algumas coisas, talvez a maioria, ainda assim as palavras não deixam de ser verdadeiras e vêm da parte de Deus. Que todos nós possamos crer naquilo que o Espírito, naquilo que o Senhor tem anunciado e desejar com todas as nossas forças, como prioridade da nossa vida, herdar o reino de Deus.
porque Ele está muito além do que tudo o que nós podemos imaginar. E por agora só podemos esperar por este momento e ter a certeza que Deus virá e com Ele a sua justiça e amor para nos dar a salvação e nos receber em seu reino de amor e paz eterna. Que Deus, em sua infinita misericórdia, nos alcance e nos dê entendimento de tudo aquilo que Ele já preparou para nós. Que venhamos a esperar com expectativa pela volta do Senhor, para que enfim possamos desfrutar de tudo aquilo que vem de Deus. Que o Senhor nos abençoe e sempre esteja com a gente. Amém?